Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Kleber Caverna. E agora eu cheguei numa parte interessante, né? Que eu vou colocar aqui os principais equipamentos que a gente usa na caverna, né? Alguns não tem jeito, tem que usar de qualquer maneira, né? Então a gente tem que estar muito atento. Outros já são mais auxiliares, mas assim, no geral, eu uso todos, né? Então eu vou dar a dica do que eu uso e se tiver mais alguma coisa aí, vocês vão acrescentando, ok? Então, dê um joinha se gostar e se é inscrito, beleza? Se não, se inscreva se gostar e passe para outras pessoas. Vamos aumentar o número de pessoas aí que tem acesso a esse material, ok? Eu sou o Kleber Caverna e vamos lá. Olha só. Aqui os equipamentos, né? Aqui tem uma visão geral dos equipamentos. Aqui tem, ó, capacete, tem a luz de LED, aqui tem um barbantezinho, um equipamento de primeiro socorro, tem uma GoPro, tal, água, essas coisas aí, né? Então, são coisas que a gente tem que estar atento, né? Por exemplo, um cantil com água. É muito importante ter um cantil com água, porque se uma caverna, eu não vou ficar bebendo aquela água que está vindo ali dentro. Eu vou procurar ter uma água limpa para eu, né, me garantir, claro. E tem caverna que nem água não tem. E aí, eu tô, igual uma comidazinha, tô levando aqui, se eu vou passar pouco tempo, eu tô levando uma bolachinha e tal. Lembrando que comer sempre com a mão limpa, né? Porque a gente corre muitos riscos dentro da caverna, nesse aspecto. Uma bússola, né? Se ela funcionar, né? Mas uma bússola, enfim. Quais são os itens essenciais de uma caverna? Aqui eu peguei algumas dicas daquilo que é mais focado na segurança dentro da caverna e eu vou dar destaque a essas coisas aí, mostrando aquilo que eu acho que é mais importante, tá? E, claro, tudo é importante, mas aqueles que são mais ainda eu vou comentar. Bom, acho assim, a primeira coisa que ele cita aqui é o capacete. Então, assim, você não pode entrar na caverna sem utilizar um tipo de capacete. Por exemplo, eu estou colocando esse capacete aqui. Esse aqui é um capacete da construção civil. Ele me ajuda, né? Apesar que dentro da caverna eu posso utilizar um capacete menor tal. Mas assim, esse daqui já me ajuda. Porque se eu levantar e bater a cabeça em alguma coisa, ele vai me proteger, tá? Ele tem uma distânciazinha aqui, ó. Esse espaço aqui, ó. Ele está me protegendo. Então, quando eu coloco aqui, eu não vou acertar a cabeça ou numa pedra em cima, ou do lado, ou da frente e tal. Enfim, então, o capacete é muito importante. Um sistema de iluminação, você não vai entrar na caverna sem ter iluminação, tá? Se você não tiver iluminação, você não pode entrar em caverna, em gruta, em nada. Agora, se você tem esse daqui, por exemplo, é acoplado, ele vai ser acoplado ao capacete, tá? Ele é acoplado ao capacete e aí você vai utilizar, vai acender tal. É claro que sugere-se que você tenha mais de uma fonte de luz, porque se a ausência de uma, você tem outras duas de prontidão, tá? Para clarear tudo ali. Então, fala-se, o aconselhável é que você tenha pelo menos umas 3 fontes de luz. Eu no caso, utilizo tanto LED, como eu também utilizo a luz que ao invés de LED se utiliza pilhas, né? Que o LED é recarregável. LED é recarregável. Mas eu posso utilizar ela também com pilha. Aí eu tenho que ter pilha extra. Pilha extra, limpinha, novinha, e quando ela gastar, eu utilizar. Mas também eu posso utilizar um sistema que é esse sistema aqui, ó. Ó, esse que eu estou usando aqui na cabeça, tá? Ele utiliza uma geração vinda com o gás que é produzido pelo carbureto aqui nesse reatorzinho aqui. E aí ele libera o gásinho, eu coloco um foguinho e ele cria-se uma luz artificial, utilizando aqui a forma mais comum em caverna, né? Que a gente sempre associa isso, que LED é uma coisa mais nova, mas assim,
nem todo mundo tem isso aqui. A maioria das pessoas hoje em dia, mais modernamente falando, utilizam a luz de uma lanterna. Isso daqui é um sistema, tá? Então, a gente tem iluminação. A outra coisa importante é os arnês, né? Que é o baldier e a cadeira. No caso aí, você, quando entra dentro de uma caverna, entra dentro, ficou pleonasmo, né? Mas quando você entra em uma caverna, você tem que ter uma cadeira. Por exemplo, que eu estou sentado numa cadeira. Essa imagem aqui, ó, posterior, você vê, eu já estou com ela no meu corpo. Ela está aqui, ó. Eu já estou, independente de utilizar ela ou não, mas agora adiante ou depois, ela, mesmo assim, eu já entro na caverna com ela. Porque eu sei que eu vou ter obstáculos que eu vou precisar dela. Então eu já estou vestido, colocado ela junto com a minha roupa. É só eu utilizar e fazer isso aqui na hora que eu quiser utilizar, ok? Então, esse tipo de coisa aí. Além disso, vou mostrar aqui, tem o equipamento de progressão em corda, né? Que a gente, às vezes, dentro da caverna precisa de passar por obstáculos mais elevados, mais baixos, e precisa de corda descer, subir. Quando você desce em rapel, né? Que são os descensos, ou então os ascensos, que é o contrário, você vai ter que subir de forma paulatinamente pelos ascensos, tá? Então, o ideal é que você tenha um descenso e um ascenso ali. No caso ali, um para fazer rapel e o outro para fazer o oposto do rapel, ok? Então, no caso do descenso, você ou utiliza o 8, que é um tipo de proteção, né? Parece um oitozinho, que é um mosquetãozinho. Ou então você utiliza esse aqui, que é o stop, ou o double stop, que é melhor ainda. Mas nesse caso aí você vai utilizar por quê? Porque se você coloca o 8, você tem que controlar na corda. Se soltar, você desce. Agora, com stop ou com double stop, se você soltar, ele cai um tiquinho, mas ele, segura, né? O double stop, né? O stop dobrado, ele é melhor ainda, tá? Esses mosquetões, que podem ser de aço ou pode ser de alumínio, melhor o de alumínio, que é mais leve, né? Agora, enfim, isso é muito importante. E os talabartes, né, de segurança, que são chamados contaus e cautaus, né? E eles é um tipo de corda dinâmica, tá? Com mosquetões para autossegurança. Então, tudo isso daí você vai levar junto com o equipamento, tá? E isso é muito importante. Você vê, ó, eu tô de capacete, eu tô aqui de salva-vida, essa é uma coisa que eu quero te chamar a atenção. Se você entra numa caverna que tem rio, por menor que seja o rio, é bom você estar com um protetor. Então eu tô com salva-vida, que se eu cair alguma coisa, eu vou flutuar, eu vou poder me organizar. Então, você tá com um colete num local que tem água, é muito interessante. Você vê, eu tô com uma luva. Aí você me pergunta, Kleber, por que essa luva? Ó, essa luva aqui é por causa disso, ó. Na hora que eu estou descendo aqui, nesse caso aqui eu não utilizei, que não foi necessário, mas quando eu estou descendo aqui, uma das mãos minhas está com a luva, pois às vezes as duas, porque se a corda, se você está descendo o rapel, ela costuma queimar a mão, então se você coloca aqui, utiliza a luvinha, você vai evitar esse tipo de problema, tá? Aqui, além disso, eu tenho lanternas, eu tenho aqui algumas coisas extras, né? Eu tenho mosquetões. Esse daqui é outro elemento importante, tá? A gente não dá muito valor, mas aqui, ó, a bota. Você tem que ter uma bota para poder ir para a caverna. Por quê? Porque você não pode entrar descalço, de sandália, ou então um tênis muito novo, essas coisas, você vai se arrepender. É melhor você estar bem calçado, bem protegido, a bota te ajuda a proteger. E se você precisar de entrar na água, alguma coisa assim, você pode levar um negócio desse aqui, que é na sua mochila aqui, não é pesado, e ele você pode calçar, é tipo um tênis, só que ele
ele é adaptado à água. Então, se você vai fazer alguma atividade naquele local que com a bota tá complicado, tá afundando, você pode utilizar isso aqui que você vai boiar mais fácil, vai nadar mais fácil. É claro, com áreas que são mais úmidas ou que tenha mais água e tal, isso daqui é mais seguro, ele escorrega menos e tal. Mas o ideal é você ter a bota. É claro que tendo esse material, no caso da bota, né? Ou mesmo desse aqui, você tem que ter uma meia de proteção. Você vê, não é um meião, mas não é um meião comum não, tá? Olha só, ele é mais grosso, ele é mais pesado, ele é próprio para você ir para cavernas. E claro, algumas proteções aqui, por exemplo, eu tô levando um cinto, né? Um cintozinho para poder carregar algumas coisas e tal. Esse aqui, não vou fazer rapel com ele, mas ele vai me ajudar bastante. Esse é um dos elementos importantes. Outra coisa, quando eu entro na caverna, que ela é molhada, um dos elementos que eu posso ter, das coisas que eu posso ter, é isso aqui, ó. É uma roupa de mergulho, tá? Que ela vai me ajudar a me manter aquecido, tá? Isso daqui é importante. Eu visto ela igual aqui, ó. Aqui não tá aparecendo não, mas eu tô vestido com ela. Eu já tô vestido, ela tá por baixo dessa roupa, tá? Então a roupa aí de proteção. É claro, aqui, por exemplo, eu tô com a camiseta de manga curta, mas aqui você vai ver, ó, uma camiseta diferente. Ela é uma camiseta igualzinha essa que eu tô usando aqui, igualzinha essa outra aqui. Você vê, ela é de manga comprida e tem um material mais flexível, né? É um tipo de material que ele protege a gente de raio ultravioleta, apesar que dentro da caverna isso não vai alterar muito, mas enfim. Ela tem um controle térmico também, ela tem um maior controle térmico. E se você molhar, claro que ela vai molhar, logo que você sai, que você anda e tal, logo ela vai estar mais seca. Então, uma camisa comum, ela vai ficar molhada, e você pode até ficar doente. Essa daqui, rapidinho, ela vai secar. Então, interessante esse tipo de material, igual esse que eu estou usando aqui. É claro, se você tem uma camisa assim, você vai ter que ter uma calça. Ó, você vê, ó. Olha o tipo de calça que eu estou usando. Vamos voltar aqui. Olha o outro tipo de calça que eu estou usando aqui. Essa daqui ainda tem a proteção das velas. Mas você vê, é uma calça tipo essa daqui, ó. Uma calça que não é um jeans. Porque o jeans é muito legal, mas se você molha ele vai demorar a enxugar. Então essa aqui é um tipo de um TNT, uma calça cheia de bolsos, né? Que eu vou poder colocar aqui o que eu quiser levar, tal. Essa calça aqui ainda tem uma característica, ela se transforma em bermuda. Eu posso abrir aqui, ó. Ela tem um zíperzinho e eu abro isso daqui, ó. Isso daqui é a parte de cima dela. Eu posso abrir aqui e transformar ela numa bermuda, se eu quiser, ok? E claro, diante disso daqui, ó, por outro exemplo de outra calça, a mesma coisa, tá? Mesmo tipo, ela é cheia de bolsos. E claro, eu não posso esquecer de levar isso aqui seria mais ou menos, como se fosse uma pequena mochilinha, mas na verdade uma sacolinha para eu colocar aqui na minha barriga, tipo essa assim, tá? Um bagzinho. E aqui eu vou colocar um monte de coisinha, né? Eu vou colocar remédio, vou colocar as pilhas protegidas dentro de um saco para elas não molharem. Eu vou colocar algum tipo de balinha, de coisa para melhorar a minha glicose, se eu sentir muito frio. Enfim, eu vou colocar coisas aí dentro. E claro, eu não posso esquecer disso daqui, né? A mochila. Eu vou colocar minhas coisas dentro do quê? Dentro de uma mochila. Aqui eu estou dando um exemplo de uma mochila, tá? Uma mochila que ela é acolchoada, protege a gente. E aqui dentro carrega-se as coisas que eu vou levar para a caverna, tá? Tudo eu coloco aqui dentro e, enfim, essas são algumas coisas. Além disso, aí já se você puder, eu ainda tenho aqui o equipamento de
né? Um equipamento rádio amador que vai ajudar a gente a se comunicar. Porque muitas vezes dentro da caverna, 5, 6, 7 metros você já não consegue ver o companheiro ou a companheira. Então, eles estando com isso daqui, você consegue. Às vezes ele está uns 10, 15 metros da tua frente, você fala, alô, alô, você tá tudo bem? Tá. E, ou seja, é diferente. Um celular dentro da caverna provavelmente não vai pegar, mas esse rádio pega. Ele tem um alcancezinho, então é legal se você puder ter um rádiozinho dentro da caverna. E eu ainda, aí tem que ter muito cuidado, mas eu levo uma facazinha. Essa faca, ela tem aqui uma bússolazinha, tal. Eu posso colocar aqui algum tipo de coisa que eu preciso, né? Acrescentar aqui algum remédio, enfim. E, claro, eu posso colocar aqui essa faca, tá? Essa faca aqui, utilizando, no caso eu necessite, eu vou utilizar a faca para poder me proteger de animais, para poder, às vezes, tirar enfim, alguma coisa que precise de utilizar uma facazinha, né, um canivetezinho, alguma coisa desse tipo. É claro, isso aí não é muito importante para quem está entrando numa caverna assim, para ficar pouco tempo. Agora, se você ficar muito tempo, igual eu já fiquei 3, 4 dias dentro de uma caverna, aí tem horas que você vai precisar mesmo, né? Você precisa de ter um canivete e tal, alguma coisa nesse nível aí. Então, assim, essas são algumas coisas que a gente vai encontrar, né, no dia a dia. Então, assim, equipamento que a gente utiliza, né, dentro da caverna, ó, o macacão, as botas, né, eu já mostrei para vocês, a mochila, né, o kit de primeiro socorro. Esse kit aqui, ó, ele é fundamental, tem que ter, alguém tem que levar, porque dentro da caverna você pode ter dor de cabeça, dor de barriga, você pode se cortar, precisa de ter alguma coisa, sei lá, um band-aid, você tem que ter ali alguma coisa que tire aquela infecção, que ajude a diminuir a dor, enfim, eu tenho que ter alguma coisa para esses primeiros socorros imediatos dentro da caverna, né? E isso daí são algumas coisas que você pode levar e utilizar dentro da caverna. Tem outras, mas essa daí é a base. Lembrando que você tem que comer, então você leva ali uma comidinha, é bem fácil de você comer, né? Uma bolacha, tal. Você vai ficar pouco tempo. Leva a tua água também, você vai ficar pouco tempo. Uma dica, se você você congela a tua água no dia anterior e vai com ela igual pedra de gelo. Quando você chegar na beira da caverna, você está utilizando a água e a água está derretendo lá dentro. E aí você está bebendo e ela está continuando geladinha. Assim. Agora, dentro da caverna, ela está no gelador ou não, se você precisar tomar, você toma. E claro, levar alguma coisa para manter a sua glicose. Se um local muito frio, que a caverna não costuma fazer frio, mas se você entra a água, sai da água, entra a água, sai da água, você pode ter um pouquinho de hipoglicemia, né? Você pode baixar um pouco a sua pressão e tal. Aí você tem que consumir alguma coisa que aumente a sua glicose. Então, leva ali umas balinhas, algumas coisas assim, que ajuda vocês aí a se manterem dentro desse ambiente. Mas basicamente é isso aí, tá? Eu sou o Kleber, espero que tenham gostado. Um abraço, um beijo e um queijo.